Eu adicionei 2 novos ativos na nossa carteira. E um deles é um banco que está pagando bons dividendos e o preço está bem atrativo. Fica até o final do vídeo que você vai ver quais ativos são esses e como ficou a nossa carteira após o rebalanceamento. Meu nome é Leno Brandão, sou especialista em investimentos, certificado pela Ambima. Também sou consultor CVM e gostaria de lembrar você que esse vídeo não é nenhuma indicação de investimento, beleza? Eita, pessoal, faz 2 meses, né, que eu não gravo vídeos da carteira do canal, porque eu estava com algumas demandas aqui na minha consultoria. Mas para compensar, esse mês, em vez de a gente fazer um aporte de aproximadamente 300, a gente vai fazer dobrado, né? Vai fazer 600 e poucos reais de aporte nesse mês. Então, como de costume, vamos agora abrir a nossa carteira, né, no Investidor 10 e ver como é que ela está, como os ativos se comportaram, né, nesse período, se algum subiu muito ou caiu muito, para a gente ver como é que ela ficou. Questão dos dividendos também, se pingou alguma coisa. Vamos dar uma olhadinha. Aqui nós temos o painel da nossa carteira. Ela está o quê? Com uma rentabilidade, né, de 7%, que é muito bom, com rentabilidade de 7%. Apesar dela ser uma carteira recente, está mostrando rentabilidade. O lucro total até o momento de R$ 233, né? Com 209,82 de ganho de capital, ou seja, valorização dos ativos, e R$ 23 de dividendos, ou seja, isso aí é o que pingou para a gente, dividendos e rendimentos, né, isentos de imposto de renda, beleza? Aqui, como ela vem crescendo ao longo do tempo, ficou um pouco prejudicado, que eu passei alguns meses sem gravar, né, sem fazer os aportes, mas nesse mês a gente vai fazer dobrado, para ela dar uma esticadinha aqui um pouquinho mais, tranquilo? Então vamos lá, vamos ver a questão dos nossos ativos. Na parte de ações, a gente está com o quê? Temos 4 ativos e estamos com uma variação negativa, né, de 2,36%. A valorização, perdão, a variação patrimonial. Vamos ver o que é que aconteceu. Ó, Caixa Seguridade, a gente está negativo em 5,42%. Taesa, positivo em 1,91%. Sanepar, né, teve uma grande crescida aqui de 25,81%. E a grande queda foi o Banco do Brasil, como a gente já, inclusive, gravou vídeos, né, sobre o Banco do Brasil, né, que ele vem passando por alguns problemas, né? E é a nossa maior queda. Então, por isso que a gente está, na questão das nossas ações, a gente está com a variação negativa de 2,36%, beleza? E na questão dos nossos ativos, nós temos seguradoras, elétricas, saneamento e bancos, né? Então, a que está mais defasada aqui pela ordem seria a parte de bancos, que está com a menor porcentagem da nossa carteira. Então, se a gente for fazer um rebalanceamento, né, como eu já falei o spoiler na chamada aí, nós acrescentamos um novo banco, para a gente dar uma rebalanceada nisso aí, tranquilo? Vamos agora ver os fundos imobiliários. A gente está com a variação patrimonial de 4%. Pessoal, isso é sem contar a questão dos dividendos, beleza? Tanto nas ações quanto nos fundos imobiliários. E somente o PVBI, que é o do escritório, que ele está com queda, os demais estão com lucro, né? LVBI 7,92, BTCI 4,85 e o de shopping HSML 11, quase 9%, beleza? Isso sem contar a questão dos rendimentos. Vamos para os ETFs. Nossa carteira de ETFs, ela tá a que tem a maior valorização, tá com 12,07%. Nele, na carteira de ETFs, a gente utiliza os ETFs justamente para nos expor a diversos ativos, né? Ou seja, a gente tem investimento aqui em renda fixa através de ETFs, como é o caso do B5P211, que ele nos expõe ao IPCA, beleza? Ele está com rendimento que 3,91. Temos o WRLD11, que ele nos expõe ao mercado global, ele está com 14,39%, né, de lucro. O IVVB11 é o mercado americano, 18%. E o ativo com maior lucro é o o BTH11, BITH11, que é o que nos expõe ao Bitcoin, né? Ele está com 25,79%. Beleza? São os ativos assimétricos. E vamos agora para a parte do Tesouro Direto. Na parte do Tesouro, também renda fixa, nós temos o quê? Tesouro Selic,
está com uma variação 6,28 positivo. E temos também o Tesouro IPCA 2040, né, que a gente comprou para o quê? Para ganhar com a marcação a mercado no futuro. Por enquanto ele está bem dizendo 0 a 0. E agora vamos ver como é que está a nossa carteira atualmente, né? A questão da estratégia Ráfia para fazer o rebalanceamento, né? Na estratégia Ráfia você sabe que nós temos o quê? Renda fixa, ações, fundos imobiliários, ativos internacionais e ativos assimétricos. Então, quando a gente divide dessa forma, fica bem mais fácil de cada mês a gente fazer o rebalanceamento, que a gente vê realmente o que está precisando ter mais aportes. E se você quiser aprender a investir com a estratégia Ráfia, eu vou deixar o link aqui embaixo, que você se inscreve no nosso curso, que se chama Sua Qualidade Financeira, onde você aprende do zero a ser um investidor independente, a investir tanto em ativos nacionais quanto internacionais, a fazer o rebalanceamento de sua carteira de acordo com o seu perfil e investir com foco nos seus objetivos, beleza? Então, qualquer dúvida é só clicar no link aqui abaixo ou manda um WhatsApp para mim, que também tem no link aqui, que você pode tirar qualquer dúvida, tranquilo? Então, vamos lá, vamos ver como é que ficou nossa carteira. Nossa meta, renda fixa é o quê? 45%, estamos em 43%, um pouco abaixo. Ações, 12,5%. Estamos 14,41, um pouquinho acima. Fundos imobiliários também um pouquinho abaixo, né? Era 12,5, tá 12. Internacional 25, tá 25,96. E assimétricos 5 está em 4,54. Ou seja, está bem equilibrada. Mas como vamos fazer um aporte hoje de R$ 600, aí o que é que a gente vai ter que, bem dizer, investir em todas as classes de ativos. Mas sempre pensando na que está mais defasada, né? Temos a parte aqui de renda fixa, precisar de um aportezinho maior. Também a parte de assimétricos, um pouquinho. E internacional a gente tem que também aplicar para não ficar tão desbalanceado devido ao aporte de 600. Então, no aporte desse mês, o que é que a gente fez? A gente comprou o quê? Uma cota do ETF B5P211. A gente comprou a R$ 98,19. Ele é o ETF que nos expõe ao IPCA. Beleza? Ele vai para a parte de renda fixa. Nós compramos também uma fração do Tesouro Selic, né, que está no valor de R$ 172,16, também para a nossa parte de renda fixa. Então, esses foram os aportes para renda fixa. Na nossa parte de internacionais, a gente comprou o quê? Uma cota do WRLD11, que é um ETF que nos expõe ao mercado mundial. Tranquilo? E a cota foi no valor de R$ 131,14. Para os ativos assimétricos, a gente comprou o quê? O ETF que a gente vem comprando, que é o de Bitcoin, que é o BITH11, que já valorizou bastante. A cota dele a gente comprou mais uma por R$ 138,44. Ele vai, com certeza, estourar um pouco o limite da nossa meta, né? Que é estar em torno de 5%. Ele deve ir para próximo de 7,5%. Mas porque realmente ele tem... o valor de cota dele é um pouco alto, então ele sempre a gente faz um aporte e passa alguns meses sem aportar, né? Até ele se estabilizar novamente, tranquilo? Então, quanto a isso, não tem problema. Na parte de fundos imobiliários, a gente vai comprar 2 cotas do BTCI 11, que é um fundo de papel que a gente já tem em nossa carteira, a gente vai comprar mais 2 cotas, a 9,19. E também na parte de fundos imobiliários, é um ativo que estava faltando para a gente, que é ter o quê? Um fundo de fundos. Um fundo de fundos, pessoal, é um fundo, como o nome já diz, ele compra cotas de outros fundos. Então, quando a gente compra ele com desconto, a gente automaticamente está comprando desconto em cima de desconto, porque ele está com a cota dele abaixo do valor, então os ativos que estão também, que ele comprou, também estão abaixo do valor. Então, é uma excelente oportunidade você ter, nesses momentos, né, cotas de FOFs, né, os chamados FOFs, porque você consegue comprar ele abaixo do seu valor patrimonial, porque você pega um desconto sobre desconto, beleza? E o ativo que a gente escolheu hoje foi o CAFOF, que eu vou mostrar a vocês algumas qualidades que ele tem, e a gente comprou uma cota a 78,65, beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui no CAFOF. Como eu havia falado, o CAFOF é um fundo de fundos, a gente comprou a 78,65, aí na data que eu gravo esse vídeo, foi dias após eu fazer a compra, já está o quê? 81,25, ou seja, já deu uma valorizadazinha. Ele está com um dividend yield atual de 11,19, né? Estava próximo a 12, ou era 12 quando a gente comprou. Alguns dias atrás ele deu uma subidinha.
o preço sobre o valor patrimonial de 0,92, ou seja, ele está com 8% de desconto, né, sobre suas cotas. E como eu disse, se as cotas que ele comprou também estão descontadas, a gente está comprando desconto sobre o desconto, que é uma excelente oportunidade. Por isso que não é interessante você comprar um fundo de fundos quando ele está com um PVP acima do seu valor patrimonial. E você vai estar comprando justamente esse ágio, beleza? E aqui a gente está na vantagem, a gente está comprando esse deságio, esse desconto. Aqui em 12 meses ele já valorizou 8,86, né? Você vê que ele vem se recuperando, vem subindo. Como a gente já falou, ele é um fundo de fundos. Ele tem uma excelente liquidez. A questão do P sobre VP está em 0,92, ó. Em 2023, por exemplo, aqui, ele estava 1,02, ou seja, estava acima do seu valor patrimonial. Ano passado ele deu uma boa oportunidade de compra, 0,84. E agora ainda está com desconto, 0,92. Tem uma excelente liquidez diária, aproximadamente 957 mil, né? Então a gente não vai ter problema de liquidez. Quando a gente vê aqui, ó, o CAFOF, essa linha vermelha, ele está abaixo do IFIX, né? É o que a gente diz. Quando ele está descontado, ele ainda cai mais do que o IFIX. E também quando ele se valoriza, você pega essa janela como tem aqui, ó. Ele valoriza ainda mais do que o IFIX, geralmente, né? Os fundos de fundos, bons fundos de fundos. Então a gente tem que comprar justamente nesses momentos de oportunidade. Vindo aqui para a parte dos rendimentos, ele tem um dividend yield atual de 11,19 e um dividend yield médio nos últimos 5 anos de 12,86. Algo bem interessante da gente observar também, que são dividendos, ó, crescentes ao longo do tempo, né, e constantes aqui de 2019 até agora 2025. Ele sempre paga dividendos constantes, estão crescentes ao longo do tempo, então isso é uma boa característica também de um fundo de fundos, de um fundo imobiliário no geral. Aqui também a questão dos dividendos, só que em questão de valores, a gente vê que ele vem numa crescente, está aqui constante. E além disso, ele é um fundo da Kinea, que é uma excelente gestora, já conhecida no mercado. Então, assim, por esses e outros motivos que a gente vai adicionar ele na nossa carteira, beleza? E na nossa parte de ações, pessoal, o banco que a gente comprou foi o ABC B4. É o Banco ABC. A gente comprou apenas uma cota, que foi o suficiente para dar uma rebalanceada. E esse Banco ABC, a gente vai dar uma olhadinha agora nas características dele. Uma passagem rápida, beleza? Ó, o Banco ABC, mostrar com um dado interessante a questão do gráfico. Ele vem crescente ao longo do tempo. Ele vem, claro, oscilando, né? Como um ativo de renda variável. Mas a gente vê que ele vem numa crescente no gráfico de 10 anos. Ele está com a cotação agora de 22,69. Preço sobre valor patrimonial 0,84, ou seja, ele está com um desconto aí de 16%. Dividend yield também muito bom, está com 8,48. E o PL, pessoal, está em 5,11, o que é muito bom. É mesmo comparativo com os outros bancos grandes. Vindo aqui para o índice de Basileia, nós observamos aqui no gráfico que ele está, inclusive, com o melhor índice, em comparativo até com os grandes bancos. Ele está aqui no topo, ó, com 17,30%. Que o índice de Basileia é o que mostra, é o que lhe dá mais segurança para o banco. Ou seja, é o quanto de valor que ele tem em caixa, né? Guardadinho, sem mexer, proporcionalmente com o quanto ele está emprestado no mercado. Ou seja, quanto maior esse número, melhor. Significa que ele tem mais gordura para queimar, ele tem mais segurança. Ou seja, ele está emprestando, mas ele também está guardando uma boa quantidade para se proteger, né? Então, o índice de Basileia está, inclusive, entre os bancos aqui, Bradesco, Banco do Brasil, Itaú e Santander, o Banco ABC ele está um nível até maior do que esses bancos. Então, isso aí traz mais segurança, né? Analisando agora a parte dos dividendos, a gente nota que ele, de 2020 para cá, e foi desde a pandemia, né? Ele está numa constância, né? Ele tem nos últimos 5 anos pago 6,19 e está o quê? Com dividend yield atual de 8,48, o que é muito bom.
porque a gente soma essa questão da segurança dos dividendos com a questão do crescimento dele ao longo dos anos, né? Ou seja, então ele está conseguindo crescer ao longo do tempo, crescer o seu valor patrimonial, o seu valor da cota, e também está tendo o quê? Um pagamento constante de dividendos. Teve essa queda aqui em 2020 da pandemia, mas depois ele veio com uma certa constância. A gente nota também que 2020 para cá, ele vem com a crescente no seu lucro líquido, né? Vem lucro líquido crescente. Isso também é muito importante para um banco. E comparando com os principais bancos, aqui que temos no Brasil, ele está o quê? O seu PL. Comparando aqui com Itaú, BTG Pactual, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, ele está ó, com o melhor PL, 5,11. Preço sobre valor patrimonial. O preço sobre o valor patrimonial, como eu havia falado, está muito bom, é 0,84. Né? Está inclusive melhor do que o do Bradesco, que está 0,89, do que o Santander, 0,87. Perdendo apenas para o Banco do Brasil, que teve uma queda muito grande, né? Está em 0,69. O seu ROI também, ele está entre os melhores aqui, está com 16,51. E o seu dividend yield desses principais bancos, ele está com o melhor. Está com 8,48%, comparativo com esses outros grandes bancos. Tranquilo? Então, fazendo essa análise, a gente resolveu adicionar esse banco da nossa carteira com apenas uma cota, né? Porque a gente está simulando justamente uma carteira de um investidor que está começando agora, que não tem tantos valores para investir. Então, uma pequena cota, mas a gente já vai aumentando um pouquinho a nossa diversificação mês a mês. Então, agora vamos ver como é que ficou nossa carteira já após esses aportes, né? Como ficou o rebalanceamento. Ou seja, que na parte de renda fixa, era 45, é 45 nossa meta, estamos com 42,68. Está bem próximo. Ações, 12,5, está 12,44. Fundos imobiliários, 12,5, gravou 12,5. Ativos internacionais, a meta é 25, estamos com 24,87. E a parte dos assimétricos, né, como eu falei, a meta é 5 e estamos com 7,51, como a gente falou. Como a cota tem um valor alto e nossa carteira é pequena ainda, né? Cada cota de ETF desse BITH, do Bitcoin, ele vai dar uma destoada. Então a gente passa alguns meses sem aportar e ele vai se ajustando, tranquilo? Então ficou bem rebalanceado nossa carteira. Então aí você vê, e a gente gastou ao todo R$ 659,46, né? Para compensar o outro mês que a gente não fez. E nossa carteira ficou dessa forma aqui. Então você nota, quando você tem uma estratégia bem definida na metodologia RAFIA, que é o quê? Renda fixa, ações, fundos imobiliários, internacionais e assimétricos, a gente já sabe onde aportar a cada mês, não fica com aquela dúvida, querendo achar aquela ação do momento, querendo ter aquela vantagem, não. Montamos nossa estratégia e vamos buscar manter ela sempre a cada mês o mais próximo do balanceamento que a gente quer, do que a gente definiu da nossa meta. Se você quiser aprender a montar sua própria carteira, ser um investidor independente, tanto em ativos nacionais, internacionais, e alcançar os seus objetivos através dos investimentos, eu vou deixar o link aqui abaixo, só você clicar e se inscrever, tranquilo? Então, valeu pessoal, um grande abraço e até a próxima.